Oi pessoal, aqui Vânio Araújo, fazendo um bate-papo aqui, sempre gosto com vocês e hoje eu gostaria de apresentar, né, na minha visão, eu gostaria de apresentar algumas coisas que é uma perda de tempo. Eu, por exemplo, eu já passei dos 50, eu sou 50 mais, né? Sou uma pessoa de 50 anos, 50 mais, e quando a gente passa dos 50, 60, 70 e mais, a gente chega numa fase que muitas coisas a gente deve deixar de lado, né? Coisas que não agregam mais, que drenam sua energia, coisas que você, por exemplo, você perde um tempo com essas coisas, você poderia estar investindo em outras coisas mais essenciais para a sua vida, o importante, o que importa realmente para a sua vida. Tem coisas que às vezes eu vou falar aqui algumas coisas e isso é para mim, viu? Cada um é cada um, né? Todo mundo tem um modo de viver, todo mundo tem uma maneira de ver a vida, mas é o que eu acho assim, pelo que eu já li em alguns estudos, né, de neurociência, tem coisas que a gente deve deixar para lá, a gente não dispersar energia. Tem umas aqui até que a gente, que se vocês forem olhar, muita gente vai dar bravo comigo aí, mas isso é uma opinião minha, cada um é cada um e cada um faz aquilo que gosta, que sente prazer. Se uma dessas coisas aqui é uma coisa que te dá prazer, tudo bem, não leva a sério o que eu estou falando aqui. Primeira coisa que eu vou colocar aqui, que eu já deixei há muito tempo, que era uma coisa que não agregava na minha vida, que não tinha serventia nenhuma na minha vida, que eu não aprendia em nada. Novelas. Brasileiro é apaixonado por novelas, né? Eu faz uns 15 a 20 anos que eu não assisto novela. Eu parei de assistir novela e foi uma coisa que eu ganhei tempo. Por exemplo, ao invés de estar assistindo novelas, eu fui ler um livro, estava lendo um livro, estava vendo um documentário interessante no YouTube ou nos streams da vida aí. E eu vejo que eu perdi muito tempo, aliás, com televisão, TV. Eu assistia Gugu Liberato, passava aquelas noites de sábado, de domingo assistindo esses Silvio Santos. Quantas horas a gente assistia, né? Que hoje em dia o pessoal não assiste mais TV, pouca gente. Mas era muito tempo perdendo. Se eu tivesse lendo livros interessantes, se eu tivesse fazendo coisas interessantes na minha carreira, investindo em educação, hoje eu estaria especialista em alguma coisa relevante. Segunda coisa que muita gente gosta, BBB. Gente, pelo amor de Deus, me desculpe os que gostam de BBB, mas você assistir BBB e esses reality shows é uma perda de tempo. A gente vê que é uma coisa que brasileiro gosta, né? Brasileiro gosta. Eu estava vendo aí esses dias, estava falando que o Brasil é um dos países que menos lê, que menos compra livros. Eu vou até trazer esses dados para vocês num próximo vídeo. E quando você não lê, você fica refém dessas coisas de novelas, de BBB, né? E se você estivesse lendo, assistindo, vendo uma biografia de uma pessoa famosa, um cientista, Albert Einstein. Eu li recentemente a biografia de Da Vinci, muito boa, um livro ótimo. Tem muitos conhecimentos ali, muita coisa que você aprende, né? Outra coisa que você perde muito tempo na sua vida e é uma coisa que está afetando a saúde até de jovens, de adultos, de todo tipo de gente, né? Redes sociais. Redes sociais é uma praga. Isso não sou eu que digo, isso aí são os especialistas em saúde mental, os psiquiatras, psicólogos, pessoas que trabalham com saúde mental, dizem que redes sociais faz um mal danado, traz ansiedade, tem até caso de pessoas que dão cabo à sua vida
por causa de redes sociais. E é uma perda de tempo. E quanto tempo a gente passa em redes sociais, né, gente? É impressionante. Outra coisa, uma coisa interessante que muitos brasileiros adoram, notícias policiais, notícias ruins, aqueles jornais que se você sentar em frente da TV, sai sangue, né, na tela da TV. Antigamente diziam que os jornais, se a gente espremesse os jornais, saiam sangue, né? Hoje é na tela da TV. Se você ligar a sua TV naqueles canais que apresentam aqueles jornais, aqueles telejornais de notícias policiais, ou mesmo os jornais comuns, é só notícia ruim. E ficou comprovado por pesquisas científicas, né, que o negativo, notícias negativas dá mais audiência do que notícias positivas. Por isso que os canais, as redes de TVs, elas investem mais nesse tipo de notícia, notícia negativa. Aí você acorda logo cedo, é bombardeado por aquelas notícias, você vai para o trabalho, você vai, seja para onde for, né? Seu trabalho aí, vai se socializar com as pessoas, vai com aquela mente carregada de coisa ruim. Já imaginou o dia inteiro você levando aquilo todo dia, todo bombardeado por notícia ruim? Gente, para com isso. Para com isso, que isso faz mal demais à saúde. Outra coisa que está fazendo mal a muita gente, principalmente aqui no Brasil, é a tal da política. Eu não digo que você deva votar, tudo bem, todo mundo deve votar, mas aqui no Brasil virou uma coisa, sei lá, uma doença. Parece que as pessoas estão odiando demais, é um ódio, é um lado A, lado B, é já teve casos de mortes aí de pessoas envolvendo política, né? Lado A, lado B, é uma briga entre as duas pessoas, entre as duas correntes políticas, né? E eu acho que isso é uma perda de tempo, você ficar nas redes sociais, você se digladiando um com o outro, um diz uma coisa, outro diz outra. Eu já fiz isso, eu não vou negar, não. Até eu já caí nisso também, de ficar em rede social respondendo, jogando ódio. Depois, quando eu fui matinar isso, eu disse, isso está errado, eu não vou mais me envolver com isso, não. Parei e deixei isso para lá, porque não adianta. Às vezes as pessoas estão muito odiosas, as pessoas estão muito. Não sei o que é que falta na mente dessas pessoas. Isso é até caso de estudo para neurocientistas, psiquiatras, psicólogos, pessoas que tratam da mente, né? É caso de estudo, essas pessoas que, sei lá, pessoas que idolatram seres humanos, políticos, parece. Eles tratam os políticos como se fosse um deus, né? Uma coisa que eu vou falar aqui, gente, e eu espero que as pessoas entendam. As duas últimas são polêmicas. Essas duas últimas são polêmicas. Futebol. Antigamente, naquela Copa que eu lembro que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha, né? A partir daquele momento, eu era louco por futebol. A partir daquele momento, daquele 7-1, eu fiquei tão assim, desmotivado. Eu fiquei desmotivado e também meu time do coração, meu time que eu torcia aqui no Brasil, também estava numa fase ruim. Comecei a deixar de assistir futebol. Eu assistia futebol, ficava estressado, a minha pressão aumentava, eu ficava angustiado, ansioso. Aí eu comecei a observar aquilo. Eu digo, rapaz, eu vou parar com isso. Parei. Tem muita gente que o futebol é bom. Para muita gente é bom, mas também o futebol tem essa coisa de trazer. E também brigas. Traz brigas também. Quanta gente já morreu também por causa de briga entre torcidas aí, né? E eu parei de assistir futebol, parei porque a minha saúde não não estava bem com isso. Mas, gente, cada um é cada um. Isso eu estou falando para mim, viu? Eu sempre digo que cada um tem suas verdades, cada um tem sua maneira de gostar das coisas. A minha verdade, às vezes, não é a sua verdade. O meu mundo não é o seu mundo. Cada um tem um mundo diferente. O que eu estou falando aqui é para mim.
E a última é a mais polêmica, talvez de todas, porque no Brasil, eu vou falar logo, é religião. A religião nos últimos tempos tem sido motivo de muita... Está atrelada a religião com política. As pessoas hoje vão, os pastores, alguns pastores, não todos, gente, não todos, não estou generalizando, pastores, padres, vão para o púlpito da igreja, o altar da igreja, falar em política, ao invés de falar em Jesus, em Deus, nas coisas que a Bíblia prega de bom, do amor, né? Vão para os púlpitos falar de político, elevar o nome de políticos, né? Aí a religião, eu já vi muita gente, muitos crentes, muitos católicos que abandonaram a religião. Tem uma coisa aí no país que as pessoas estão se debandeando, está se falando em desigrejados, né? Pessoas que não estão mais acreditando mais nas igrejas, justamente por isso, por essa coisa da política entrar na religião. E não combina, é uma coisa que não combina política com religião. Essa é a minha opinião e de muita gente também, né? Então, religião é uma coisa que... eu sou uma pessoa que eu não tenho religião. Eu não tenho religião. Mas também não discrimino, não acho errado quem tenha e que goste da religião e faça o que Jesus pregou, né? O que Jesus falou de bom. O Sermão da Montanha, pronto, lá o Sermão da Montanha é uma parte da Bíblia que, se todo mundo seguisse ali, né, o mundo era outro. Mas as pessoas hoje estão realmente estranhas. As pessoas estão estranhas demais. Bom, pessoal, era só um bate-papo aqui sobre isso, sobre essas coisas. Acho que eu falei aqui sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falei sete coisas que, para mim, né? No meu caso, eu melhorei muito depois que eu me afastei dessas coisas, depois que eu segui um rumo diferente, né? Segui a minha mente, segui o que a minha mente pediu, depois de ler muito também sobre neurociência, e eu resolvi trilhar esse caminho. Cada um trilha um caminho que quer, né? E sempre dizendo, isso aqui sou eu, é para mim, não é para você. Cada um que deve analisar, que sabe da sua realidade, sabe da sua vida, sabe o que é bom para você, sabe o que gosta. Agora aqui tem muitas coisas, como eu disse lá no começo, tem muitas coisas que é muito gasto de energia, e a gente que é mais maduro, a gente não tem mais saco, a gente não tem mais tempo, tanto tempo assim, porque a vida da gente é curta, né? E a gente deve priorizar, a gente deve tirar muita coisa, abandonar muita coisa e priorizar aquelas que realmente vão trazer melhorias, vão trazer crescimento para a nossa vida. E é isso. Eu fico por aqui, agradeço a todos vocês por assistirem e se inscrevam no canal, comentem aí o que é que vocês acham. Só, pelo amor de Deus, pessoal, não vão baixar o sarrafo em mim porque eu falei em alguma coisa que vocês talvez não gostaram aí, né? Tá bom? É isso mesmo. Então fico por aqui, até o próximo vídeo e tchau!